começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felix Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Bom, e hoje a gente tem dois convidados mais que especiais, né, pessoal? Infernais, né? Com certeza. Nossa, nem fala. A gente tá aqui com grandes autoridades, cara, do fã-clube do Spawn Brasil, cara. Vamos lá, primeiro ele, André Luiz. Saudações, soldados do 8º Círculo. Tudo bem com vocês? Aqui é André Luiz, especialmente para o podcast HQueiros. Bom, é isso e aí. Aqui, né, acompanhando o André lá do Spawn Brasil, Léo Violador. Boa noite, soldados, e bem-vindos ao 8º Círculo do Exército de Malebolgia. Eita! Nossa, hein? Onde o bicho pega, né, Léo? É isso aí, é onde o mar não esquenta. Vou dar uma introdução, depois vocês continuam, tá? Porque com certeza o que eu vou falar não vai chegar nem perto do conteúdo de vocês, mas o Spawn é um dos estreantes, né, do que seria a era Image dos quadrinhos, né, lá nos anos 90, quando vários autores resolveram sair da Marvel e criar sua própria editora e lançar os seus próprios personagens. A gente teve aí o Todd McFarlane, que lançou o herói dele, o Spawn, a cria do inferno. E bom, vamos lá, André e Léo, vocês querem falar aí um pouco sobre a criação do personagem? Sobre as origens dele? O Spawn, ele foi o primeiro personagem criado pelo Todd McFarlane, depois que ele saiu da Marvel, né, junto com os outros autores da editora, né, e formaram a Image em 92, né? E o Spawn, a primeira edição dele saiu em maio, foi um sucesso de vendas, até hoje é considerado uma das revistas independentes que mais teve vendas numa estreia até hoje, né? E o sucesso continua até hoje, onde ela conseguiu ser a revista independente mais longa da história, né? Será que a gente vai ter aquele boom do lançamento? Que assim, eu lembro que a gente tinha a série animada da HBO, né? Tinha brinquedo de tudo quanto é coisa, teve filme. Será que ele volta, né, com esse gás? Olha, cara, eu gostaria que voltasse, viu? Porque eu acho um personagem maneiro demais, isso meu. Nós temos aí vários projetos, que segundo o Todd McFarlane já declarou algumas vezes, sobre o personagem, né, a voltar na mídia. Um deles que está sendo divulgado há vários anos é o novo filme, mas devido ao sucesso do jogo a partir de agora, né, talvez esse filme possa ser uma realidade. Há notícias também de que duas novas séries animadas possam vir. Oh, legal. Uma delas vai ser muito parecida com a antiga série da HBO, aquela série um pouco mais voltada para o adulto, né? E a segunda série animada mais infantil, que seria baseada numa websérie, né, de quadrinhos, que era o The Adventures of Spawn, que seguia uma linha parecida com os desenhos do Batman. Do Bruce Timm. No novo filme do Spawn, que vai, né, que tá nesse imbróglio aí, se sai ou não sai, tem o Jeremy Renner, que é o cara que fez o Gavião Arqueiro Os Vingadores, né? Dos Vingadores. Ele vai ser um dos detetives. Vai ser o Twitch Williams. Isso. Ele é o Twitch? Tá. Isso. Foi chamado para ser o... Então, que legal. Tem um pessoal de peso aí. É que assim, essa conversa aí do Spawn já vem há um tempo, e o que me empolga agora é tá saindo vários filmes 18 anos, né, que tipo mostra que tem mercado aí, né? Exatamente. O próprio McFarlane, ele fala isso, né? Ele brinca dizendo que as pessoas começaram a ligar pra ele dizendo: Ô, Todd, você viu esse filme aí do Coringa? Então, agora acho que dá pra fazer aquele filme que você tá querendo do Spawn, né? Uma coisa mais adulta. Ele falou: eu avisei, não avisei. Visionária, né? Bom, assim, se for por esse lado, até que valeu a pena esperar tanto tempo, né? Porque Sim. Pra ter um outro filme, assim, genérico, acho que esperar foi uma boa, né? Não, com certeza. O que me empolga nesse novo filme aí, que, por enquanto, né, ele tá na mão da Blumhouse, né? Isso. Que é a produtora de só filmes sensacionais, né? O Corra, né? Corra, o Homem Invisível, que saiu agora, cara. Então, se prepara, que agora tá em boas mãos, né?
A visão que ele está tendo, né, que algumas pessoas defendem, outras não, é que o filme ele vai ter uma pegada um pouco diferente do filme original, né? Nesse filme novo, o Spawn ele vai ser tratado mais como um mito, algo que se mexe nas sombras e Lenda que urbana. as pessoas não têm muita informação, né? Aparentemente a história vai se basear numa investigação policial que está acontecendo na cidade e tudo leva a crer a esse bicho-papão que se esconde nas sombras, né? Então, algumas pessoas não estão gostando muito dessa ideia porque aparentemente o Spawn ele vai ter poucos momentos de tela. Ele não vai ser o personagem principal ali, né? Na verdade, tudo vai girar em cima mais do Twitch, toda essa investigação. Mas, como diz, né, a Blumhouse ela tem essa história de fazer alguns filmes surpreendentes, né? Então Exato. pode ser que a gente consiga ter um bom filme do Spawn, mesmo o Spawn não aparecendo tanto em tela. Só complementando aí, o McFarlane ele diz que ele compara isso com o filme do Tubarão, né? Que o Tubarão ele quase não aparecia em tela e ficava aquela música, ficava aquela tensão que eles criaram e a pessoa ficava com mais medo do que poderia ser realmente. Tanto o Tubarão quanto o primeiro Alien, né? Exato, Alien acho que é até um exemplo melhor, né? São exemplos aí que realmente, se o cara quiser fazer, ele bota uma atmosfera lá bem feita, ele consegue fazer um baita de um filmão, né? Legal, mas e aí, vamos voltar para nossa origem aqui, que são os quadrinhos, né? Sim. Que é lá que o Spawn domina. Eu acompanhei Spawn, eu acompanhei bastante na fase da Abril. Acho que eu comprei do volume 1 até pouquinho depois da edição 100, 102, 103, alguma coisa, eu acompanhava o Spawn. E, cara, o que eu gostava, assim, relendo, assim, realmente é uma história pesada, mas ao mesmo tempo que é pesada, tem umas partes que são, cara, muito cômicas, velho. Meu, eu tava lendo agora aquela da edição 10 com a treta das gangues. Quando vira o Spawn e fala, então, você já assistiu o Alien? Ele se teletransporta pra dentro do Brutamontes. E sai de dentro do Brutamontes, cara. Isso é uma riqueza de Spawn, porque ele é um quadrinho que ele atinge vários tipos de públicos ao mesmo tempo, né? O McFarlane, ele criou o Spawn justamente nessa pegada. Ele conseguia criar histórias mais cômicas, como a gente está falando, mas também tinha a parte pesadona, que ele tratava de temas como abuso infantil, racismo, religião é o que mais tinha lá, né? Basicamente é isso, você consegue, ao longo dos quadrinhos, né, de várias edições, a pessoa ela consegue ver todas as facetas que o Spawn poderia ter, e eu acho isso fantástico. O interessante do Spawn, né, que uma vez eu comentei, é que ele parece realmente como uma novela, né? Você tem que pegar do início e ler sequencialmente para poder compreender melhor a história. Tanto que hoje a gente já ultrapassou da edição 300 e ainda está sendo revelado coisas do passado não só do Alcine, sim, da própria mitologia do Spawn. Então, não existe histórias isoladas, né? Tudo está sendo interligado de alguma forma. Isso é um dos chamativos do Spawn, né? Outra coisa que me chama a atenção também é a riqueza de dados, de referências externas, né? Exatamente, referências externas de onde o McFarlane tira algumas ideias ou de alguns personagens. Um exemplo bem claro é que o próprio Inferno, de onde está o Malebolgia, ele é baseado no clássico A Divina Comédia, de Dante. Então, muitos leitores que começaram a ler Spawn e viram essa referência, acabaram seguindo também para ler A Divina Comédia, para poder compreender por que é o oitavo círculo, por que o nome do senhor do oitavo círculo é Malebolgia. Além de outros temas, como o André falou aí, tem parte religiosa, tem outras culturas que a gente acaba buscando, algumas referências bem bacanas. Isso que é bem legal no Spawn também, é você procurar essas referências e depois ir atrás e correr para saber um pouco mais sobre aquilo. E só complementando para finalizar essa parte que a gente está falando, outros Spawns estão aparecendo nas histórias recentes. Então o McFarlane está pegando todas as ideias
vamos dizer assim, de multiverso, vamos dizer assim. Ah, que da hora! Esses personagens que ele já criou em action figures, né, como o Spawn Pistoleiro, o Spawn Medieval, o Spawn Ninja. Isso, Spawn Medieval, o Spawn Ninja. Tem o Spawn pós-apocalíptico, né, que provavelmente vai aparecer, que é um Spawn do futuro. Que legal. Então todos esses personagens estão aparecendo agora. Então tá bem... Ele tá fazendo como se fosse um Spawn verso, né? A diferença é que, nesse caso, são Spawns de eras diferentes que estão começando a se encontrar. Eu vou te falar a verdade que, então, né, e de novo, lendo, né, quando apareceu aquela história da Angela na medieval e ele já mostra o Spawn medieval, eu fiquei com vontade de ver esses outros Spawns, sabe, cara? É muito legal, muito legal mesmo. Recentemente nós tivemos a edição, foi do mês... Acho que é a 303, 304, alguma coisa assim. O Spawn Alcimos lutou contra o Spawn medieval. Sim, ele voltou. Nossa, da hora. Os dois tiveram quebra-pau aí. E você vê que essa é uma característica que existe desde o começo da série, porque o Spawn medieval ele aparece no número 9. Exatamente, é o que a gente tá acabando de falar. Da revista. Então, assim, pois é. Mas a gente poderia, então, talvez contar um pouco da linha do tempo do Spawn no Brasil. O que você acha, Léo? Então, a gente teve primeiramente a fase da Abril, que foi até a edição 150. A revista veio com só uma pequena nota na última página. Esta é a última edição de Spawn, né? Só que logo depois, alguns meses depois, veio a Pixel Media, surgindo no mercado, né? E começou a publicar o Spawn a partir da edição 151, que durou até a edição 178, né? Foi uma fase bastante elogiada, né? Porque a revista ela tinha um tratamento um pouco melhor que a Abril tinha fornecido, tanto que além da revista mensal, eles trouxeram outros títulos paralelos também. Havia até projeto de outros títulos que acabaram não saindo. E com isso o Spawn ele deixou de ser publicado, né? Foi cancelado no meio do caminho também. E o Spawn ele acabou sendo cancelado, inclusive dessa vez sem nota. A gente já está esperando que ia vir a próxima edição, mas não teve. E só para finalizar, a gente é suspeito para falar, mas como o Spawn é foda, ele tem até Spawn mangá também. Uma versão mangá. Nossa. Meu Deus. Mas e aí, vale a pena? Vale. O Spawn mangá, que é o Shadows of the Spawn, ele era um dos projetos que a Pixel iria lançar, que inclusive... É, por isso que eu comentei dele. Inclusive em uma das cartas que foi enviada que foi publicada na revista, o próprio Cassius na época falou que um dos projetos que seria lançado futuramente seria o Shadow of Spawn. A gente teve no Brasil como editoras do Spawn a Abril, depois tivemos a Pixel, tivemos a HQM, isso que deu sequência ao onde Pixel parou, né, que foi o encadernado Herança Maldita. Foi a primeira vez que o Spawn deixou de ser publicado como uma revista mensal e surgiu como encadernado. E agora temos a New Order, né, que lançou o encadernado Spawn Ressurreição. Antes de talvez entrar na New Order, falar desse gap, né, que teve esse vazio de edições. Boa. Porque a HQM ela lançou o encadernado Herança Maldita, que foi uma sugestão de nome dada pelo Léo Violador, né? Ele tinha esse contato com o pessoal da editora e por ser muito fã de Hellraiser, né, Léo? Isso aí. Deu esse título da história e deu a sugestão até da capa também, que é uma capa muito bonita. E o André falou em relação ao título, né? E eu sugeri que pudesse ser o Herança Maldita, né? Porque ele bem falou, sou muito fã de Hellraiser, e o quarto filme da série chama-se justamente Herança Maldita. E como a história trata justamente de como a maldição ela é passada através de gerações, o título ele casou com perfeição. Então eu só estou falando isso porque o Spawn Brasil ele sempre teve esse contato com as editoras, fazendo essas sugestões de como poderiam ser feitas as publicações, né? Fora a Abril, eu tive esse contato com a Pixel, com a HQM e recentemente agora tive com a editora New Order, né? Tivemos esse gap aí, esse espaço de anos sem publicação de Spawn, e a gente acabou descobrindo através
do nosso membro da equipe do Spawn Brasil, é o Wensley, ele acabou descobrindo que a brasileira tinha comprado os direitos de Spawn Brasil, essa New Order. Só para deixar o pessoal que está escutando a gente aqui, então terminou ali a HQM contando a história do Spawn Simmons, e logo em seguida ia sair um encadernado chamado Fim de Jogo, né? Endgame. É o Endgame. Que é o início da fase do novo Spawn que apareceu, que é o Jim Downey, que a gente até comentou sobre ele atrás, lá falando do Al Simmons, que tinha brigado lá com o McFarlane, tinha aquela questão lá, mudou o nome então do Spawn para outro nome por causa do Al Simmons. Não tem a ver, mas é bem nessa fase que está inédita no Brasil. Então, a fase do Jim Downey meio que foi pulada, e aí, logo depois, na ressurreição do Al Simmons, aí que a New Order entra na jogada e o Léo pode continuar contando a história. A HQM, ela tinha o projeto já pronto de lançar o Endgame, mas por conta do problema que ela teve, da falência, os títulos dela começaram a rarear nas bancas, então o Endgame acabou sendo engavetado, né? Aí surgiu a editora New Order, que até então a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre ela. Bacana. Cara, também nunca tinha ouvido falar nessa editora. Eu também não, viu? Até ver as notícias de que o Spawn seria relançado aí por eles. Foi então que a gente tentou correr atrás, saber que editora era essa, onde ela se situava, quem eram os responsáveis. E a gente acabou descobrindo. E nessas conversas que tive com o Anésio, ele me confirmou que tinha adquirido os direitos de Spawn e que estava com essa pretensão de voltar a lançar os encadernados no Brasil. E só fazer uma observação, a gente tinha falado lá atrás no começo do podcast, essa questão de é uma história que é meio estilo novela, que você tem que assistir todos os episódios, que não sei o que, todos os capítulos. O Jim Downey, ele é um personagem que já tinha aparecido em Spawn número 2, em Spawn número 3, que é aquele cara loiro que aparece pra Wanda. Interessante. Então mesmo isso foi usado lá na frente. Exato. Cara, que da hora. Esse é o Jim Downey. Esse é o Jim Downey. Aí ele saiu fora, né? Acabou a história dele, aí voltou o Spawn no 251, que é o que o Léo tava contando. Então eu sugeri justamente isso. Eu falei com o Anésio dizendo que essa edição, que o próprio Todd McFarlane, acho que ele já criou pensando nisso, né, de tentar fisgar uma nova geração, seria o ideal como o relançamento do Spawn no Brasil. E recentemente a editora ela anunciou o segundo encadernado, que a gente fez o anúncio oficial também no site, que vai ser o Guerra contra o Satã, que dá sequência ao encadernado anterior. E é justamente esse encadernado que a equipe do Spawn Brasil trabalhou em cima na tradução e adaptação. Que rufem os tambores, né? Pô, um feito muito, muito bom aqui pra... Eu acho que deve ser um dos casos mais raros de um grupo de fãs conseguir fazer uma tradução oficial assim de um material. Cara, eu acho que é um negócio que faz total sentido, porque quem ia cuidar com mais carinho, né, de uma edição do que os fãs, né, do que o pessoal que segura aí o portal há mais de 15 anos e coisa do tipo, né? E só fazer um parênteses aí, o que você acha, Léo, de comentar rapidamente o que de acho é o nome Spawn, Hellspawn? Traduzindo ao pé da letra, seria Cria do Inferno, né? Que é um ser criado por Malebolgia para ser um soldado no exército que um dia lutará no Armagedon contra as forças do céu. Sendo que o interessante é que o Hellspawn ele também pode ter uma segunda tradução, que seria Hellspawn. Hell, inferno, com peão. Que o peão é aquela peça de xadrez, né, que fica ali na frente protegendo o rei e a rainha, né? Que dá a entender então que é uma peça descartável que estão ali apenas para proteger os seus superiores. Então, se a gente pegar a palavra Hellspawn, juntar os dois significados, podemos traduzir da seguinte forma: é um ser criado no inferno que foi feito para ser descartado em função de proteger os seus comandantes.
uma pecinha de um exército. Exato. Mesmo, né? Tipo isso. Que sua função é só seguir pra frente, ele não ataca. Da hora. E também tem muito a ver com o uniforme, né? Que é o simbionte, que a gente não comentou, que é algo também que é importante nos poderes do Spawn, né? Que quem criou e ajudou a criar mais a mitologia do uniforme do Spawn foi o nosso grande britânico aí, mago dos quadrinhos, o Alan Moore, né? Ele que escreveu a edição número 8 lá atrás e deu o nome pro uniforme. Depois lá na série do Feudo de Sangue tem uma outra história que detalha mais coisas, assim, que é o Cassette Lita. Lá no site do Spawn Brasil eu fiz um artigo bem detalhado explicando aí de onde será que o Alan Moore tirou ideias para esse nome aí. O Alan Moore ainda conseguiu a proeza de não tretar com o McFarlane, né? Diferente do Neil Gaiman, né? Difícil. Um capítulo à parte. As tretas do McFarlane, né, Léo? Rapaz, isso aí é motivo de muitos comentários até hoje, né? Tivemos o outro caso onde ele utilizou o nome de um jogador de hóquei chamado Tony Twist. E ele teve que trocar o nome na quadrinho. Então, se você pegar as edições recentes, o Tony Twist foi substituído para Vito Gravano. Agora, o caso do Neil Gaiman, sim. O Neil Gaiman foi... ele estava certo. O McFarlane começou a utilizar a Ângela, o Spawn medieval e o Cagliostro sem autorização, não pagava os direitos autorais. Porque o McFarlane ele pensou assim, ele criou personagens dentro do meu universo, da minha revista, então ficou uma coisa meio nublada aí nessa questão de direitos autorais. Mas, na verdade, o Neil Gaiman ele ficou, assim, entre aspas, possesso com o McFarlane por causa dos direitos que o McFarlane comprou a editora que estava falida, que era Eclipse Comics, que era... Isso. Que, né, Léo, a gente... A compra do McFarlane da editora Eclipse e consequentemente, ter achado que tinha comprado os direitos do personagem Miracle e, na verdade, não tinha comprado nada, né? Nossa, essa história de Miracle, só isso ia render um baita episódio de umas 3 horas, cara. Porque cada vez que mexem nesse vespeiro é um imbróglio. É um embrolho diferente, o McFarlane tá no meio. Com certeza. O McFarlane conseguiu entrar no meio. Não, e ele chegou a desenhar o Miracle Man em algumas histórias do Spawn, né? O Homem dos Milagres. Ele meio que fez um personagem com mais ou menos o mesmo nome. Eu acho que o Léo pode até falar. Tem até action figure. E falando em treta, o McFarlane tretou também, assim, entre aspas, né? Brigou até com o próprio Walt Simmons. Pô, essa eu não tô sabendo, velho. Essa aí vocês contam aí. Pois é, mas não é o Walt Simmons que você tá pensando que é o alter ego do Spawn, né? Que é o soldado, o Walt Simmons. Na verdade, é o verdadeiro Walt Simmons, é o cara que inspirou o nome, que é o amigo dele. O Léo pode te contar aí melhor também a história. Caramba, até esse cara tretou com ele, meu? E por acaso foi nessa época que o Spawn deixou de ser Al Simmons e virou Jane Downing ou nada a ver? Não, porque, mano, seria legal. Não. Eu não sei dizer, isso aí eu já não posso dizer, mas eu acho que não, porque o Al Simmons voltou há pouco tempo. Ah, tá, não, beleza. Atualmente é o Al Simmons, né? E tem outra treta também muito clássica que o McFarlane ele teve com o Peter David. Tem até um vídeo no YouTube que tem os dois fazendo como se fosse assim um debate mesmo, assim, com púlpito, um de cada lado, e eles falando e conversando e debatendo, e os fãs aplaudindo. Depois vocês podem colocar o link na descrição aí pra galera. E ainda falando um pouco de tretas, né? E até aqui no podcast a gente foi falar da edição número 10. Só que a famosa Spawn número 10 não é a mesma aqui do Brasil como a lá de fora dos Estados Unidos. A outra treta. Outra treta. Que é o cara que escreveu o Spawn número 10, que é a edição que conta o encontro do Spawn com o personagem do Dave Sim, que é os Cérebros. Ele vai até o 7º nível do inferno, que é o Erebus, e lá eles se encontram e ele tem uma história meio que imaginária, né? Como diz o Alan Moore, mas todas as histórias não são imaginárias. E nessa história, é uma história... O Léo pode até depois complementar aqui. Uma alegoria, né? Uma alegoria a essa questão de direitos autorais, né?
E lá ele encontra os super-heróis todos presos, né? Da Marvel e da DC. Da Marvel, da DC, e todos eles dão os poderes ao Spawn. Então, se você reler essa edição, ela é maravilhosa. E aí mostra, por último, o Super-Homem dando todas as energias pro Spawn, né? Pra ele tentar liberar todo mundo lá, mas não consegue. E aí o final da história é o Cerebus, né? Ele leva o Spawn pra realidade do mundo real, como se fosse, e mostra que ele, fazendo uma analogia, como se o Spawn fosse o próprio Todd McFarlane. Então ele vai pra casa dele, encontra a Cyan, que é a filhinha, encontra depois a Wanda chegando em casa, tal. É uma história muito, muito bacana. Assim, essa é aquela história que eu nunca tive a oportunidade de ler. Porque nunca saiu nunca foi lançada fora dos Estados Unidos. Exatamente. Essa aqui é a questão da treta que eu tinha falado lá atrás, porque o Dave Sim, ele meio que, entre aspas não, ele proibiu mesmo a publicação dela em outros países. Além disso, também tem uma questão que Cerebus também não é editado em outros países, porque ele mesmo, o Dave Sim, ele não quer que haja o letreiramento das suas edições. Só que... É uma postura bem radical, né? Nesse sentido. Então, caraca. Só que recentemente, alguns anos atrás, quando o McFarlane ele começou a lançar a série Spawn Origins, que são os encadernados contendo as primeiras edições de Spawn, houve um acordo entre ele e o Dave Sim, e nesses encadernados a Spawn 10 ela é incluída. Inclusive tem uma introdução do Dave Sim falando sobre isso, o que foi na época escrever a história. E quem quiser ler essa carta que o Dave Sim escreveu para o McFarlane, entra lá no site do Spawn Brasil, que tem uma matéria lá explicando justamente essa... A gente traduziu lá e colocou lá para vocês verem. Ela não vai ser reimpressa como uma edição simples, né? Somente ela. Porque agora a ideia é lançar somente os encadernados. Mas é possível, por exemplo, comprar ela separado digitalmente. Ela está disponível no site da Image, da Amazon. Bacana. Bom, galera, mas show de bola, hein, cara? Show de bola, muita informação aqui que vocês trouxeram. E eu queria, né, assim, para finalizar, agradecer, né, você, André, você, o Léo Violador aí, por participar aqui, por agregar muito, né, ao nosso programa. Como é que a galera que conhece Spawn e conhece vocês, eu tenho certeza, e quem tá ouvindo esse programa e ficou muito curioso para conhecer o personagem, como é que entra em contato, né, com o Spawn Brasil? Nós temos o site, onde a gente coloca periodicamente notícias voltadas para o universo do Spawn e também de Todd McFarlane, que é o spawnbrasil.com.br, e lá a gente tem os links para as nossas principais redes. É isso aí, todos são bem-vindos lá. Eu tô no grupo, eu entrei aí esses dias e realmente é um grupo bem movimentado, cara, toda hora pipoca mensagem lá e realmente vocês divulgam várias notícias em primeira mão lá sobre o personagem. Eu fiquei até surpreso de ver assim uma comunidade tão empolgada com um personagem que assim, já não tem uma revista mensalmente em bancas há tanto tempo, né? Mas, porra, legal, curti. Então é isso, eu convido todo mundo, quem quiser conhecer mais sobre o Spawn, tá com essa curiosidade depois de ter visto ele no Mortal Kombat, entra no nosso site, entra nas nossas redes e saiba um pouco mais sobre ele. Beleza, então o recado tá dado, né? Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer novamente ao pessoal do Spawn Brasil. Obrigado a vocês. É isso aí, muito obrigado aí pela presença. Obrigadão mesmo. Obrigado, o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Qualquer novidade, qualquer situação aqui do nosso Soldado do Inferno quiser comentar aqui com a gente, o espaço está aberto. Até mais, soldados do 8º Círculo. Beleza, valeu. Falou.